Bom, a ideia de hoje é fazer um grande debate sobre essa situação que vivemos, o Estado policial. Esse é inclusive o título do livro do nosso amigo Cid Benjamin, que vai estar aqui conversando com a gente. Mas é, antes de tudo, uma iniciativa de organização da sociedade para enfrentar essa situação difícil que temos hoje no Brasil, nesse último ano, e já podemos, inclusive, falar em balanço de um ano. Nosso ano terminando, um ano já de governo Bolsonaro, um ano de Estado policial no Brasil. Essa iniciativa foi organizada pelo coletivo Brasil Nação, várias figuras que representam o partido coletivo estão aqui. Quem quiser conhecê-los, inclusive, seria interessante participar das atividades do coletivo Brasil Nação. A iniciativa que teve início, de certo modo, poderia dizer assim, com aquele manifesto do Bresser Pereira, a defesa do Brasil, contra esse projeto de reforma da Previdência, da reforma trabalhista, todas essas reformas contra o povo brasileiro. Bom, não vamos alongar muito essa iniciativa. Hoje a ideia é fazer um debate a partir do livro do Cid, mas que vá além também do livro do Cid. Quem teve, inclusive, contato com esse livro já, o meu que teve a deliciosa experiência de ler esse livro, uma fácil leitura, uma gostosa leitura, viu do que se trata. Um manual de resistência contra esse Estado policial do último ano. Um manual de alguém que vem da experiência da luta contra a ditadura militar, mas que não se resume àquela experiência. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai encontrar ali, de fato, um manual atualizado que fala da internet, de como nossos celulares podem ser utilizados para a nossa própria perseguição do movimento social, da sociedade secularizada. Então, sobre bastante coisa relacionada a isso, vamos tratar hoje. Para fazer essa conversa, o próprio autor do livro, o Cid Benjamin, lutou, foi do MR8, lutou contra a ditadura, jornalista do Globo, do Jornal do Brasil, professor da faixa e hoje vice-presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. Cid. Obrigado pela presença. E o Orlando Zacconi, mestre em Direito Penal, é isso? Ciências Políticas e doutorado, né? Ciências Penais, bem sabe, eu conheço bem. E doutorado em Ciência Política na UF, onde eu e Larissa, inclusive, fizemos nosso mestrado também em Ciência Política, somos colegas. E coordenador hoje do movimento. Isso assim eu falo. Essa parte você não conta para eles, que eles não sabem que o Witzel fez o mestrado no mesmo lugar que a gente. Mas, além disso, é coordenador do movimento dos policiais antifascistas. Zacconi é o delegado. Estamos aqui com duas figuras que, inclusive, já se dispuseram a sair da sociedade civil para fazer a disputa política no parlamento. Os dois já foram candidatos pelo PSOL. Então, é um debate que será, tenho certeza, muito rico. Vamos a ele. Eu queria começar passando a palavra para o próprio Cid. Ele sabe que o Cid, como autor, ele tem a prerrogativa de... Bom, eu sou o Teófilo Rodrigues, cientista político, professor na UERJ, faço meu pós-doutorado e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barões de Tararé, que, por sinal, fará também um evento aqui nesse mesmo bate-local, na quinta-feira, com Marcelo Freixo, Peinai de Paula e Elika Takimoto. Todos também estão convidados a estar aqui na quinta-feira. Mas então, vamos ao debate. Será que poderia, então, começar? Zacconi? Zacconi. Obrigado, boa noite a todas e a todos. Agradecer ao Thelma, o convite do Cid para estar aqui hoje. Mais um lançamento, do seu livro, como viver nesse estado penal, como sobreviver nesse estado penal. A primeira coisa que eu queria trazer para abrir o debate, eu acho que eu queria fazer uma resenha do livro do Cid, porque ele está presente, porque vocês também vão ter acesso à obra, vão poder ler, apreciar. Mas eu queria trazer alguns elementos que pudessem ampliar um pouco o debate. Primeiro, a questão do Estado policial, que é o título, faz parte do título da obra. Uma das descobertas que eu fiz em doutorado, estudando, era até a minha tese, o arquivamento dos autos de deficiência, inclusive o Conchai aí, pela justiça, mas eu observei, eu como delegado, eu vi a quantidade de
ações letais praticadas pela polícia, porque a partir de determinado momento, essas ações já eram levadas a registro das delegacias. Aliás, isso foi estabelecido na ditadura militar. Primeira observação, o auto de resistência, o que ele é? É um inquérito onde, quando a polícia marca uma pessoa estando no policial de serviço, isso é levado ao conhecimento das autoridades, é feito instaurado um inquérito para apurar se o policial agiu dentro ou fora dos limites legais, que permite ao policial, e não só ao policial, eu diria a qualquer pessoa, a eliminar a vida de outro. E na nossa legislação é a legítima defesa. Mas era uma quantidade imensa de autos de resistência que chegavam aos plantões das delegacias, nós fazíamos registro, instalávamos inquérito, e aqueles autos de resistência em algum momento não voltavam mais. Bom, você não volta, algum destino deu. E a partir de uma pesquisa do professor Michel Lisse da UFRJ, ele identificou que mais de acho que quase 95% dos autos de resistência instaurados, eles eram arquivados em menos de 5 anos. Bom, eu queria estudar a letalidade policial, porque eu já tinha estudado no mestrado a criminalização por drogas no que diz respeito ao encarceramento. Mas eu queria já estudar o outro lado também das políticas proibicionistas, que não é só encarcerar em massa pessoas. O crime que mais encarcera no país é o tráfico de drogas entre mulheres, disparado entre homens, só perde para o roubo. Mas nós temos aí uma quantidade imensa de pessoas presas por condutas relacionadas à lei de drogas. Então, existe um grande encarceramento promovido pelo Estado através da proibição das drogas. Mas existe uma grande letalidade que envolve também a proibição, que é essa letalidade que autoriza, de uma certa forma, agentes policiais a exterminarem pessoas, desde que essas pessoas sejam identificadas como traficantes. E esses inquéritos, então, que eram instaurados, eram arquivados exatamente com essa lógica. Eu fui estudar os pedidos de arquivamento dos promotores de justiça. Eu cheguei num documento que ninguém chega. Porque o que acontece? Esses inquéritos, eles vão e voltam para o Ministério Público até uma hora que o promotor pega e pede o arquivamento. Ao pedir o arquivamento, o promotor de justiça está dizendo que aquela morte não estava contrária à lei, que aquela morte está dentro da lei. Então, a primeira coisa que eu queria observar é o seguinte: a gente fala muito de que a polícia mata muito, ok. Todo dia a gente vê lá no Jornal Nacional, mas pouco se fala que a polícia mata muito dentro do Estado de Direito, dentro da lei. Porque ao arquivar os autos de resistência, o Estado, através do seu representante, não é nem representante, está presente, o próprio poder do Estado, o promotor de justiça, ele está dizendo que essa imensa quantidade de cadáveres produzidos em ações policiais estão em conformidade com a lei, estão dentro do direito. E aí a primeira questão que eu queria trazer para o livro, para esse debate, porque eu me deparei com isso no doutorado, o debate sobre o livro do CID, é que não existe um Estado policial puro. Nem um Estado de Direito puro. Quem fala isso é o Eugênio Raul Zaffaroni, que ele traz essa informação que acho importante, porque no dia a dia, a gente às vezes costuma trabalhar com a ideia de que o Estado policial é aquele que se contrapõe ao Estado de Direito, como se o Estado de Direito e o Estado policial fossem coisas indissociáveis, coisas que não tivessem um encontro. E o Zaffaroni, ele diz que nunca na história existiu um Estado policial puro, nem na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista você tinha um Estado de Direito, tudo bem, mas era um Estado de Direito, tinha uma Constituição, tudo lá, tudo regulamentado, digamos assim. E também você não tem um Estado de Direito puro, onde o Estado policial não esteja presente. Quem observou um pouco isso em relação à polícia foi o Walter Benjamin. Ele parou para observar como é que a polícia, ela agia. Ele era um judeu perseguido pelas forças policiais da Alemanha, aliás, isso também é uma outra informação, a maioria das pessoas que foram mortas no século XX não foram mortas em guerras, foram mortas a partir de ações policiais do Estado. Isso também é um dado impressionante, está no livro A Palavra dos Mortos, do Zaffaroni. Os judeus, eles foram mortos no Holocausto, não por conta de uma guerra. Os judeus foram mortos através de ação policial, da SS. Então, o Walter Benjamin, que era um judeu perseguido, ele começou a observar o que é a polícia. O que é a polícia?
E ele não estava falando de uma polícia no estado policial, estava falando da polícia enquanto instituição, essa polícia que está aí nos estados ditos também, né, democráticos de direito, né? E aí ele começou a falar, bom, a polícia é uma instituição infame. Ele começa o Walter Benjamin porque ele observa que a polícia, pela sua natureza, ela tem que atuar em locais onde a norma não está previamente estabelecida. Isso é genial. O Foucault trabalha um pouco com isso também. Vai dizer o seguinte, a polícia surge depois da justiça. Por quê? Já havia justiça e não havia polícia. E quando criam a polícia, o Foucault vai informar que essa criação foi feita para cumprir funções que o judiciário não poderia exercer. Exemplo, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Jovens mascarados, né, resolveram botar fogo na Assembleia. Bom, não dá para fazer uma petição, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito, né, de uma ideia solicitar uma providência, não dá. Ali a gente tem uma característica que é própria da polícia, emergência. Sempre que existe uma emergência, quem vai ser chamado não é mais o judiciário, porque o judiciário não consegue dar resposta para emergências. Quem dá resposta para emergência é a polícia. E qual é a regra que está pré-definida para dizer como o policial vai agir para fazer cessar a emergência? Não existe. Não existe. O objetivo da polícia, no momento em que ela é chamada para fazer cessar, né, a ação que está botando fogo na Assembleia Legislativa é o seguinte: cessem o incêndio. Parem com isso. E a polícia vai. O que se faz é você depois observar a polícia a posteriori, ou seja, a polícia é mais ou menos que nem técnico de futebol. Ela vai ser sempre avaliada no resultado. Evitou o incêndio, ninguém morreu, está todo mundo, né, com a sua integridade física preservada, deu tudo certo, gol. Porra, aqui vem o governador, vem o secretário, aí vem todo mundo para fora. Agora, no meio de cessar a emergência, teve uma confusão, morreu uma pessoa, não conseguiram parar um incêndio, o incêndio matou mais não sei quanto, nem viu. Aí já era, perdeu o jogo. Aí não aparece ninguém para fora e a polícia é, nesse momento, chamada de desqualificada. Isso para a polícia é um fardo muito grande, porque ela está sempre na perspectiva de ter que dar resposta, mas sempre numa posição muito delicada, né? Se essa resposta, né, trouxer resultados positivos, ela está bem na fita. Ou seja, a polícia é estado de exceção pura. Você não tem como dizer, na hora que a polícia está agindo para fazer sessão de emergência, quais são as regras. Por mais que alguns autores, a Jaqueline Muniz é uma dessas grandes autoras que fica sempre sonhando, né, na perspectiva de nós temos protocolos. Protocolos para o uso do spray de pimenta. Protocolo para o uso da bala de borracha, protocolo para o uso de arma de fogo. Lógico que em muitos lugares que tem tradição democrática se tenta, é uma tentativa, né, de se regrar as ações da polícia antes, né, da ação, para que se possa ter um controle maior. Mas isso, pelo menos para o Walter Benjamin, na minha experiência que eu tenho de 20 anos político, não tem como. Você manda uma equipe para a rua para cessar uma emergência, né, para ter um sequestro, não tem como você ter um protocolo, porque cada sequestro é um sequestro. Cada situação ela é singular, então você não tem como criar uma dinâmica, né, normativa que faça com que policiais... Então temos um problema. Né? Nós temos uma polícia que ela trabalha em estado de exceção, no sentido de que ela, no momento de cessar a emergência, vai fazer o direito de ser suspenso e tal. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Estado policial, nessa perspectiva, ele nunca deixou de existir desde que Estado é Estado. Não sei se vocês estão vendo a dimensão de onde eu quero trazer o debate, porque repara, cara, antes do Bolsonaro, antes de tudo que aconteceu há um ano, conforme o Theo anunciou, né, é um ano antes e depois do Bozo, né, AB e BB, né, para mim se lembra. Mas antes mesmo do Bolsonaro e das eleições, nós tivemos notícia de uma infiltração de um agente da ABI, da BIM, do CID. Uma infiltração de um agente da BIM
entre os manifestantes que estavam. Está no livro, exato. A gente já começou. Eu conheço o livro do Cid também, né? Estou trazendo esses elementos, que foram conversas que a gente, inclusive, teve. Né? O Cid está me ouvindo, mas esse papo a gente teve quase 2 anos atrás. Participei, né, intensamente, ele me mandou os manuscritos para a gente conversar. Mas eu acho que tem que ter isso é importante. Porque senão a gente vai achar que o Estado de polícia, o Estado policial começou com a eleição do Bolsonaro. Não é isso. Né? A gente precisa ter uma compreensão de que existe uma natureza do Estado policial que ela é intrínseca à própria existência dos Estados nacionais. Né? Em momentos distintos, com características próprias, eu acho que a gente tem que tentar entender o Estado policial brasileiro. Acho que esse é o grande desafio. Né? O Estado policial brasileiro, o que ele traz de singularidade diante dessa apresentação que eu fiz, onde a gente tenta observar que existe um Estado policial permanente na existência dos Estados nacionais. Mas o Estado brasileiro tem algumas características que eu acho que são importantes. A primeira é que todos esses projetos de exceção que foram judicializados, ganharam judicialidade. O auto de resistência é o grande exemplo clássico. Lá começou na ditadura. A gente pega o livro do Sérgio Verani, Assassinatos em Nome da Lei, ele vai dizer, olha, foi a partir da ditadura militar que se começou os autos de resistência. Cara, os autos de resistência começaram, não foi para o dissidente político, não. No próprio livro do Sérgio Verani está lá bem, aquele grupo de delegados, ao criar os autos de resistência, eles estão visando os criminosos comuns. O primeiro auto de resistência registrado no Rio de Janeiro foi de um assalto a um taxista na Lagoa. Ou seja, essa ideia também de que esse Estado policial ele age somente no controle político, esse controle político também tem que ser ampliado. Caetano Veloso ele escreveu um artigo no Globo, já tem um tempo, onde ele dizia que nos momentos em que ele passou ali nos porões da ditadura, ele observava que não havia ali só estudantes, não. Não sei se o Cid vai concordar, mas ele via também que tinha os mulatinhos ali, né? Aqueles que nós convencionamos chamar, né? Criminosos comuns, né? E o que eu quero trazer para o debate também é isso. Existe um Estado policial que atua constantemente naquilo que nós convencionamos chamar de repressão à criminalidade. E esse Estado policial também tem que ser detido, porque ele encanta, por exemplo, na rinha dos cachorros, dos cães lá de São Paulo, não sei se vocês observaram, os policiais filmaram os presos algemados xingando a mãe dos caras, papai, bebê. Aí tu faz uma postagem dizendo que aquilo é tão violador contra a própria rinha. E os defensores dos direitos animais dizem que não. Os caras têm que sofrer mesmo, porque estão fazendo os animais sofrerem. Então essa ideia da vingança e do uso do sistema penal, do direito penal como um uso vingativo, né? Isso é inerente ao Estado policial e isso é o pior. Isso está sendo contemplado com bons olhos por setores da sociedade, desde que quem esteja sendo objeto desse Estado penal seja o seu inimigo. E aí também outra provocação, né? Então, se é para o Estado penal agir em relação àqueles que estão ofendendo o direito dos animais, ofendendo o direito das mulheres, ofendendo o direito das LGBTs, ou qualquer outro inimigo que a gente possa construir, muita gente vai aplaudir. E esse é o ovo da serpente, esse é o grande perigo, né, Cid? Porque eu acho que esses mecanismos todos, principalmente tecnológicos, que hoje, né, nos colocam aí nesse controle desse Estado policial, para a gente, né, ele chega num nível mais sofisticado, né? Mas para aqueles que são criminalizados, e quem é criminalizado nesse país, e aí nós vamos pegar o Estado policial brasileiro nas suas características próprias, são os negros, né? Os pobres, né? Porque nós temos um racismo estruturante na própria criação das nossas polícias, né? Esse racismo faz com que o policial ele tenha total liberdade em relação à abordagem desses jovens pobres, né? E isso vai crescendo, porque o Estado policial, dentro dessa perspectiva também, ele vai ganhando, né, um campo cada vez maior. Quando confiscaram lá, prenderam a faixa do Botafogo antifascista, sabe o que eles falaram? O que mais me chocou e que pouca gente falou, o policial fotografou a menina
porque os policiais nos estádios hoje, eles fotografam o arquivo que eles têm e mais, né? Com todo um aparato tecnológico que para a gente, às vezes, por que está... O ovo da serpente, o canto da sereia, o nome que a gente teve é terrível. Por exemplo, eles têm hoje nos estádios um equipamento de identificação de pessoas com mandado de prisão. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Eu hoje estou colocado na Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Segurança, que agora é a Polícia Civil da Secretaria, e eu fico responsável por alguns plantões do juizado do torcedor. Então hoje eu ainda estou em atividade na polícia cumprindo plantões especiais, né, em jogos de futebol, e eu já fiz pelo menos uns 3 ou 4 cumprimentos de mandado de prisão que são feitos dessa forma, uma multidão entrando e uma câmera apontando para a multidão, identificando quem são as pessoas que têm mandado de prisão para ser cumprido. Bom, se a gente for falar isso, maravilha, né? Para a maioria da população, isso é que coisa boa, que notícia boa, né? Estamos prendendo criminosos. Quando isso for usado, né? Eu já acho, mas aí não vou entrar nesse mérito porque o nosso debate aqui ficaria muito tempo. Eu já acho isso temeroso, né? Mesmo na perspectiva do fim, né? Acho que temos que ter limites, sempre limites, dentro de uma estrutura do Estado democrático, para a obtenção de fins, de finalidades. A partir do momento que você já não tem mais limite, é temeroso. Mas agora você imagina uma máquina dessa sendo usada para perseguição de ativistas políticos. Sim, você não ia ver mais o seu Flamengo, nem eu ia ver o meu tricolor, eu ia perder muito, né? Você perdeu mais do que eu. Mas você vê, eles não poderiam, mas, sabe, aí não é uma questão, e aí é uma coisa do livro do Cid, né, que ele conseguiu, né, atualizar, né, vendo, né, como que hoje a coisa se dá de uma forma bem distinta do que aconteceu na época da ditadura. Então, um procedimento tipo, não tem como. A não ser que você não tenha celular, não sei que você não sai de casa, né, mas se botou o pé na rua, o sistema de monitoramento de câmeras que existe, né, na cidade, né, isso tudo em nome da segurança. Né? A segurança, ela realmente é um dos grandes sustentáculos da forma como o Estado policial atua hoje. Porque em nome da segurança pública nós fomos permitindo muitas coisas. Né? Todo esse procedimento de biometria, que a gente bota o nosso dedão no celular e aparece, sabe onde que isso foi criado? Quem fala isso é o Agamben, é o Jorge Agamben, nos presídios. Todos os sistemas de biometria que nós usamos hoje para entrar em prédio, para ver o celular, isso tudo é uma criação que foi feita dentro dos presídios. Né? Então, repare, nós estamos vivendo naquilo que o Igor Mendes, que é um ativista que escreveu um livro, né, um daqueles garotos dos 23 que foram denunciados, né, aqui no Rio de Janeiro, formação de quadrilha e tal, mas ele escreveu um livro chamado A Pequena Prisão. Nesse livro, A Pequena Prisão, o livro é legal também porque ele vem dentro de uma marmita, né, que é dentro de uma quentinha, que é a forma como o preso recebe a comida. Ele diz que, tudo bem, ele estava conhecendo a pequena prisão porque ele estava vindo da grande prisão. Né? Então ele se refere, ele faz essa metáfora, né? E ele diz que hoje a nossa sociedade realmente ela está se transformando nessa grande prisão. E aí eu acho que temos que problematizar um pouco, e é isso que eu estou tentando fazer agora, com meus projetos futuros, é justamente buscar problematizar o conceito de segurança. Só para encerrar e passar sem por Cid, porque a gente tem que dar um encaminhamento, né, Cid? Realmente, nós sabemos que o Estado policial está aí, controlando tudo, querendo controlar tudo e controlando mesmo. Mas como é que a gente vai sair dessa situação? Primeiro, eu acho que nós não temos mais, estou sendo sincero, acho que a esquerda não deve buscar projeto de segurança para se contrapor à direita. Segurança é um instrumento, né, ou como diria o Foucault, né, ela é um dispositivo de manutenção da ordem das relações sociais. Em lugar nenhum do mundo, segurança transformou as relações sociais. Muito pelo contrário, com todas as experiências que nós tivemos, segurança pública só serve para manter o mundo como ele é. Então, se nós formos por uma questão eleitoral,
achar que, bom, para a gente disputar nas eleições, nós vamos ter que ter um projeto de segurança também. E aí a gente vai ficar discutindo se a gente vota no projeto do Moro como ele estava, ou no projeto do Moro um pouquinho melhorado, e o resultado é sempre trágico, porque dentro desse espaço da segurança, nós não conseguimos avançar naquilo que nós, do campo da esquerda, precisamos, que é construir um projeto de transformação do mundo. Nós não vamos transformar o mundo pela segurança. Não há nenhuma possibilidade. Então, acho que nós precisamos falar daquilo que o Alessandro Barata, que é um criminólogo muito importante, crítico, já falecido, colocou. Nós temos que sair da perspectiva do direito à segurança, que é o que a direita está avançando, até porque direito à segurança não existe. Nós precisamos definitivamente entrar no debate sobre a segurança dos direitos. Que, aliás, foi o que eu tentei colocar na campanha quando eu fui candidato a deputado, mas fui um pouco compreendido, porque sempre tem que ter um momento mais apropriado para que a gente possa comunicar determinados conceitos. Ou seja, nós precisamos trabalhar a ideia de segurança dos direitos. Segurança para a esquerda é projeto de habitação, projeto de saúde, projeto de educação. Essa é a nossa segurança. Quando perguntavam para o Brizola, né, qual era o projeto de segurança dele, porque naquela época bateram muito no governo Brizola pela questão da segurança. Aliás, a segurança sempre foi o grande canal para que a direita, né, se coloque contra a gente. Né? O Brizola falava assim, nosso projeto de segurança são os CIEPs. E ele estava certo. E esse é o verdadeiro projeto de segurança para quem quer transformar o mundo. Né? Um projeto de educação integral. Então, acho que precisamos olhar esse Estado policial, né, com uma abrangência maior. Acho que, para finalizar, o governo Bolsonaro, o governo Witzel, eles realmente deram uma acelerada numa comunidade, né? E a gente não sabe até onde, né, essa velocidade vai chegar nessa acelerada, né? Ao processo de avanço desse Estado policial. A gente, inclusive, agora que eles estão no poder e que eles têm a máquina na mão, aquele ministério lá do... Né, é ministério não institucional, como é que chama? Gabinete. Aquele gabinete de segurança institucional está fazendo, ninguém sabe. Os caras têm uma máquina poderosa na mão. Nós não sabemos o que eles estão planejando, qual é o plano. Né? Precisamos resistir, mas acho que para resistir a gente não pode perder essa perspectiva. O Estado policial ele é uma coisa muito mais ampla do que o que está sendo estabelecido no Brasil nos últimos anos. Né? Ele já vem numa escalada, né, mundial. Né? Aliás, se a gente lê aquele livro daquele urbanista californiano, Planeta Favela, Mike Davis escreveu Planeta Favela ainda nos anos 80, já dizendo claramente que existia um projeto transnacional de ocupação militar das áreas pobres para a manutenção desse modelo tardio de capitalismo. E a situação que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né, nas favelas, né, é a mesma também vivida em outros lugares do mundo. Né? Bogotá, por um exemplo, né, depois a UPP para cá, a UPP ganhou o prêmio lá na ONU, né? Quer dizer, essas coisas não estão mais também isoladas. Né? Existe um projeto transnacional de uso militar e da inteligência militar também, da inteligência policial para fazer o controle político. Né? Mas eu acho que para isso a gente tem que para se contrapor isso, já vocês vão querer deixar bem claro para ninguém. Para se contrapor esse projeto da direita, nós precisamos ter não um projeto de segurança, a gente precisa ter um projeto de poder. Somente quando a esquerda construir um projeto de poder, nós vamos poder fazer um enfrentamento desse modelo de Estado policial avançado que nós estamos vivendo. É isso. Obrigado.